Olá, vamos conversar um pouco e pintar um pouquinho. Vamos pintar uma abelhinha. A cor principal do rosto é amarelo bebê, amarelo ouro e caramelo. Se você não tiver o amarelo ouro, você pode substituir por melão, né? Ou um amarelo mais escuro. Então vamos lá para o preenchimento. É uma abelhinha com tema de Páscoa. Por quê? Porque Páscoa, gente, não é só coelhinho, certo? E às vezes a gente pinta tema de Páscoa porque muitas pessoas gostam. E esses bichinhos, eles ficam não só para Páscoa, né? Então vamos lá. Olha só, também vou usar um pouquinho de branco daqui a pouquinho. Eu vou colocar já ali porque eu esqueci de separar, tá? Eu gosto muito, todo mundo sabe disso, de diluente, então eu sempre coloco o diluente. Eu vou ter que colocar um pouquinho a mais ali, eu vou molhar aqui. Então vamos lá. Aqui é só preenchimento. Deixo sempre uma borda. Eu não encosto totalmente nesse preto aqui ou no que tiver, porque eu já venho com a segunda cor. A minha segunda cor é o amarelo ouro, indo de encontro ao amarelo bebê, tá? Nesse momento aqui, você puxa bastante. Há necessidade que seja feita assim? Não, você pode fazer o preenchimento total e depois vir com a cor a cor de fundo, a sombra. Eu gosto de fazer por pedaços, que eu não gosto que seque. Mas se você gosta, pode fazer. Ó, pego mais um pouquinho e vou esfumando para dentro, puxando uma tinta para dentro da outra. E assim eu vou preenchendo o rostinho todinho. O branco daqui a pouco você já vai ver onde ele entra. Ó, bastante tinta, pode colocar bastante. O negócio aqui é só você colocar e esticar. Ó, e vou continuar aqui. Esse pincel aqui é novo. Aí, eu tô me acostumando com ele. É tão bom o pincel velhinho, né? Vou esfumando. Estica. No cantinho dos olhos também. Só de dentro para fora. Ó. Desse lado aqui não precisa. Não pintei o preto porque não vejo a necessidade, tá? Mas como eu fiz o preto, eu peguei a cor azul marinho, coloquei um pedacinho e depois preenchi o restante com preto. Por que eu coloquei o azul? Para quando eu vim iluminando, dar um brilho a mais. Mas se não quiser, pode botar só o preto. Ó, esfuma. Estica o máximo que você puder. O que que eu não vou tampar? Eu não vou tampar os olhos, tá? E não vou tampar a boquinha e o nariz. Mas se tampar também, você não vai se desesperar, né? Vou continuar o preenchimento, ó. Esse risquinho debaixo da boquinha eu posso tampar. Ah, mas eu quero pintar uma abelhinha, não tem um risco. Gente, eu sempre falo isso. Você vai escrever lá no Google. Vai aparecer tantos riscos que você vai ficar em dúvida no que pintar, tá? Ah, mas eu quero pintar esse aí. Esse aqui é de aula. Entra em contato comigo, a gente conversa, tá?
Se você tem um risco aí antigo também, você pode fazer algumas modificações. Vai ficar tão bonito quanto. O que eu tô te ensinando aqui é a maneira com que eu preencho a minha pintura. Ó, lembra que eu falei? Não cobre o nariz. Você vê que rapidinho você preenche um rostinho. Ó. Vou cobrindo. Agora eu já venho com o amarelo bebê, novamente, ó. Por quê? Porque a mãozinha e o sorvete tá sobre o rosto. Ó, aquele risquinho aqui. Então, aonde não tem luz, automaticamente vai ter sombra. Por isso que eu tô entrando com o amarelo ouro. Ó, embaixo da boquinha. E vem o esfumo. Limpo o pincel e esfumo. Tá muito marcado, mas daqui a pouco a gente vai tirar isso. Abaixo do nariz. Vou voltar aqui, ó, no canto dos olhos. Por enquanto, não dá aquela forma legal, né? Volto e vou continuar preenchendo. Com o amarelo bebê. Ele é bem clarinho. Se você não tiver o amarelo bebê, pega o amarelo ouro, coloca uma parte de amarelo ouro para duas de branco. Vai chegar perto do que é o amarelo bebê, tá? Uma de amarelo ouro para duas de branco. Ah, mas como assim? Por exemplo, você pega com isso aqui, fazendo tipo uma pazinha, duas dessa aqui, de branco. Entra dentro da tinta, pegou duas quantidades de branco. E uma quantidade do amarelo. Aí vai misturar com o diluente, vai chegar perto. Ó. Quando a gente olha assim, a gente fala, ai gente, isso não vai dar certo. Mas não se preocupa que dá certo. Esfuma bem, estica. Se for preciso, coloca diluente. Volto lá atrás. O segredo da pintura é basicamente o esticar a tinta. Quanto mais você espalhar ela pelo tecido, mais bonito vai ficar. Por quê? Porque você está agregando uma cor à outra. Ó, lembra que a gente botou no canto dos olhos? Então, do outro olho também. E puxa. Ok? Agora vamos para a segunda etapa. A primeira etapa foi o amarelo ouro. Agora eu vou vir com caramelo. Aí que a gente começa a ver, tomar formato. Espera aí um pouquinho que eu tô misturando aqui, porque tá muito calor, aí a tinta vai endurecendo. Aí eu tô diluindo ela. Só um pouquinho. Eu não gosto de pegar direto da tampinha, porque a tinta pode endurecer. Aí eu perco. Ó, tá vendo aqui, ó? Fiz uma marcação para que você veja, ó. Certo? Vai ficar assim? Não, agora eu vou esfumar. A mesma coisa do amarelo ouro. Ó, quanto mais você esticar, mais bonito vai ficar, tá? Você vê que eu não tô pegando mais tinta, eu só tô esticando o que eu coloquei aqui, ó.
Quando você perceber que não tá fazendo mais resultado, você vai buscar mais uma camada ou mais um pouquinho de tinta, ó. E vai continuar fazendo a mesma coisa. Aonde? Aonde você colocou o amarelo bebê. Você vai intensificar nos mesmos lugares, ó. Tá vendo? Esfuma bem. Ó, no cantinho dos olhos. E puxa. Vou aproveitar, já vou lá no outro cantinho. Bem pouquinho e puxa. Vou voltar aqui, ó. Por que eu tô voltando aqui? Porque aqui eu não coloquei, certo? E vou sem medo, ó. Esfumando. Eu gosto muito de pintar bichinhos. Ó. Aí você pensa assim, ai, mas tá um borrão. É isso mesmo. Calma, que daqui a pouco vai dar formato. Ah, passou. Calma. Na pintura, não se perde. Às vezes você imagina uma coisa, começa a pintar, por algum tipo de erro ou acerto, não dá para saber, você acaba fazendo outras coisas, dando outros formatos que você nem imaginou. E a princípio não passou na sua mente. A modificação também faz ficar bonito. E muitas das vezes vem de um erro. E aonde está o amarelo, eu venho agora com o caramelo. E vou indo. Aí você vai falar assim, acabou? Não. Por quê? Porque a gente tratou a sombra. Mas nós temos a luz desse rostinho, certo? Ó. Lavo o pincel, se houver necessidade. Aí eu peguei um pouquinho do amarelo bebê. Aí aqui, ó, eu tenho um pouquinho de branco. Só que também já deu uma secada. Por quê? Porque tá calor. Vou misturar. Coloquei até bastante líquido, que não era pra ter colocado. Só que eu não vou com esse branco puro assim, não. Vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. Por quê? Porque isso aqui não é a luz seca, tá? Quando a gente vai trabalhar a finalização, a luz seca, eu poderia colocar assim ele puro, ó, embaixo da boquinha. Embaixo daquela curvinha aqui, ó, certo? E vou esfumar. Aqui. Em cima da boca. Vou limpar o pincel, vou esfumar. Para ficar mais suave, ok? Embaixo dos olhos. Tudo que eu faço em um, eu faço no outro, certo? Vou esfumar. Aqui, ó, nesse meio, tô limpando o pincel, certo? Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho. Ah, mas qualquer vermelho. Mas qualquer vermelho, tá? E vou dar uma corzinha nesse rosto. Eu gosto de fazer isso aqui no molhado. Posso fazer no seco? Pode. Mas eu prefiro no molhado.
Ó, vou botar aqui no cantinho, aqui e no cantinho aqui. Vou limpar o pincel e vou puxar esse vermelho para dentro do roxinho. Eu prefiro fazer assim, mas você pode deixar secar e depois fazer também. Ó. Eu acho que isso aqui facilita o meu trabalho. Tá? Ah, tá pouquinho. Eu venho aqui, ó. Coloco mais um pouquinho. Isso aqui é o teu gosto. Não tem como eu falar que você deve colocar mais ou menos, porque é gosto, tá? Você vai olhando e vendo. Ah, eu não quero colocar, não coloca. Porém, faz uma pintura com e sem. Que aí você vai ver se realmente você gosta ou não. Às vezes a gente fala que não gosta, mas nem tentou. Igual a história do retoque. Às vezes eu falo com a pessoa assim, ah, tem que retocar. A pessoa fala, ah, eu não gosto de retocar minha pintura. Mas nem nunca fez. Aí o dia que faz, nossa, mas se eu soubesse eu tinha feito antes. Então experimenta. Se você realmente não gostar, tô pegando aqui tinta, tá? Não faça. Eu falei isso, a pintura não é para te estressar. Ó, agora eu vou vir com rosa candy, rosa inglesa, qualquer rosa que você tenha. Ah, eu não tenho rosa. Então vem com um pouquinho de branco. Ó. É bem pouquinho. E vou vir com o vermelho fazendo o nariz. Ó. Acho que eu vou diminuir esse pincel. Pegar um pequenininho para facilitar a minha vida se tiver aqui também. A gente separa tudo, eu falo sempre isso. Separa tudo para pintura. Aí quando chega na hora não tá. Ó. Esfuma bem. Eu coloquei o vermelho. Coloquei o rosa, depois vim com o vermelho e tô preenchendo. Por que que eu coloquei o rosa? Porque eu preciso de uma luz aqui. E o rosa já faz a luzinha pra mim, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho daquele branquinho misturado. Ó, é um tiquinho. E vou esfumar. Aí eu venho agora com o vinho. Tá? Vou pegar o vinho e vou escurecer mais um pouquinho. Não precisa ter pressa. Vai no seu tempo. Ah, mas eu conheço pessoas. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada mão é uma mão, cada história é uma história. Tem pessoa que vai pintar muito rápido? Legal. Mas se você pinta devagar, vai devagar. Ah, eu pinto rápido. Então vai rápido, tá? É o seu tempo. Ó, esfuma bem. É o vinho que eu tô colocando aqui, ó, no vermelho. Vou voltar um pouquinho mais no vermelho. Ó. Vê que ele não tampa nem o branco e nem o rosa. Vou voltar um pouquinho mais no branco. E vou esfumar. E vou deixar secar, tá? Por quê? Porque não adianta você ficar mexendo no molhado. Você não vai obter resultado. Tô aproveitando e fazendo a língua aqui embaixo, a boquinha dela, tá? Às vezes você pensa assim, ah, eu vou... Não adianta, gente. Porque tem o tempo de secagem também. Ah, eu posso secar no secador? Pode. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto que seque ao natural. Mas vamos lá, se você gosta, pode fazer. Agora vamos pintar o olhinho. Você vê, ela começa a tomar forma e você começa a ver o seu desenho, certo? Quando você vai por etapas. Agora vamos lá. Branco, a cor que você determinar é preto.
Então, já tenho aqui algumas cores por perto. Eu vou pegar o branco novamente. Por quê? Porque aquele branco eu misturei muito. Eu vou usar ele e vou, mas nesse primeiro momento eu prefiro pegar um outro branco. E vou colocar... Deixa eu ver, tá o preto aqui. Queria o verde pântano, mas não tô achando. Achei. Vou pintar com verde pântano. Eu gosto muito dessa cor. Tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei branco? A cor que você determinar. E preto. Certo? Ó. Para a cor que você determinar aqui, ó, você pode botar um pouco mais de branco. O branco pode pegar para a segunda cor, tá? Porque não vai afetar em nada. Na hora que você for pintando, você vai deixar o espaço do branco. Vai deixar o espaço do preto. Então, não vai te atrapalhar em nada. Ó, coloquei um alto relevo. Eu gosto muito de fazer isso aqui, porque eu acho que é o jeito mais fácil de fazer o olhinho. Vou lavar o pincel. Se não quiser lavar, só seca. Limpa ele. Você quer que eu tô falando limpar, tá, gente? Ó, agora eu venho com verde pântano e vou encostar naquele alto relevo. Ó. Coloco de um lado e coloco do outro. Tá? Ah, mas ficou... Isso aí, o alto relevo. Agora eu vou puxar esse relevo para dentro do verde pântano. Olha só. Tem ainda ali, daqui a pouco eu mexo. Limpo o pincel, não precisa lavar não, limpar no pano, tá? Agora, novamente, vou pro verde pântano. O verde pântano pode pegar no lugar do preto, ó. Que não vai atrapalhar em nada. Tá? Vou aos pouquinhos. Vou lá pro outro. E vou esfumando, ó. Um lado do outro. Vou trocar o pincel, que eu quero um pincel mais durinho. Esse pincel é bem molinho. Agora eu vou pegar o preto. Deixa eu tampar aqui, porque eu sempre faço as coisinhas erradas, tipo, manchar o meu pano. Agora eu venho, ó, lá em cima e vou colocar o preto. E vou esfumar. Ó. Puxa bem. Ok? Vou no outro, vou fazer a mesma coisa. Vou esfumar. O que que eu não gosto de fazer no molhado? Eu não gosto de puxar sobrancelha, cílios, eu não gosto. Mas, como a gente tá fazendo aqui, eu vou fazer. Mas deixa secar, se você tiver tempo, para depois você fazer sobrancelha e cílios. É que eu quero fazer o rostinho completo aqui. Tá? Puxa bem, ó. Agora vamos preparar a tinta preta para fazer os cílios. Deixa eu tampar tudo aqui. Esse olho tá pronto? Não. Você ainda vai esperar secar e retocar o branco.
Mas como a gente vai puxar os cílios, ó, um pouquinho de preto. Pode usar água? Pode. Mas, gente, eu sempre falo isso. Toma cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque a água, ela expande. E pode manchar o seu trabalho. Entendeu? Igual a história de esperar secar. Por que que é bom você esperar secar? Porque se manchar, você tem como limpar. Ok? Ó, coloquei o preto. Coloquei 2 gotinhas de diluente. Vou misturar. Quando eu sei que tá bom, quando eu puxo, ó, e não cai do pincel, eu sei que tá bom. Tá? E agora, ó, vou girar o meu pincel, ó. Giro na tinta e tiro. Vou vir, ó, de dentro para fora e parei. Eu não gosto de riscar a parte de baixo. De dentro para fora e parei. De dentro para fora e parei. Ah, mas se você ver aqui, ó, que a necessidade, tu arruma. Ó. Novamente. De dentro de onde? Do preto. Para fora e arruma, tá? Aí aqui você vai colocar os cílios. Deixa só eu arrumar aqui em cima. Porque aqui, ó, tem uma voltinha. Como eu tô já com preto, eu vou aproveitar, ó. E esse pincelzinho line, ele facilita a sua vida, né? Para algumas coisas. Ó. Aonde eu ver a necessidade, eu já tô com ele, ó. Eu já vou arrumando. Porque tem lugar, às vezes, que o pincel comum não vai chegar. Então, eu já aproveito e faço. Enquanto isso, o olhinho vai puxando também, né? Ó. A boquinha. Tem hora que a gente consegue muita tinta, tem hora que fica mais clarinha, aí você vem arrumando. Aqui é um joguinho de paciência. Se você vê que a sua tinta começou a ficar, a secar, você coloca mais diluente. Sem medo, tá? Ó, vou arrumando aos pouquinhos. E aqui eu faço o preenchimento, que pode ser feito também com um pincelzinho pequenininho, tá? Não precisa ser só o line, não. Vou colocar uma alcinha aqui, uma alcinha aqui. Vou voltar lá no olhinho. Ó, vou vir aqui em cima. Eu sempre falo isso, aqui é gosto. Ó, vem, ó, de cima para baixo, 2. Eu não gosto de colocar muito, não. Mas se você gostar, coloca. 3. Aqui é quantos você gostar, tá? Ó. 1, 2, 3. Vê que tem espaço ali para colocar mais. Vou puxar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achou que ficou pequeno? Venho aqui novamente e faço a mesma coisa, ó. Lá do final para o começo, ó.
Aí eu vou marcar a sobrancelha. Deixa eu pegar um pincel aqui. Vai dar uma sombra no tecido, tá? Nessa sombra eu vou marcar onde eu quero mais ou menos a sobrancelha. Ó, 2 pontinhos. Vai ficar na mesma altura. Deixa eu mexer aqui. Essa tinta já está grossa. Vou pegar no pontinho e vou, ó, um minhoquinho, ó. Aqui, aqui, aqui. Se não quiser minhoquinha, você não é obrigado também a fazer. Você faz a normal. Vou lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Como eu falei, eu gosto de fazer isso aqui no seco. Ok? Aí você vai vir aqui, ó, no branco, vira as costas do pincel e vai colocar, ó, uma pontinha aqui, uma aqui, ó. Tá? Uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui. Ok? E tá aí o olhinho pronto. Vai mexer mais? Sim, eu só adiantei para que a gente, né, pudesse ver. Mas quando secar, você vai vir aqui, ó, no verde, vai colocar um pouquinho mais de branco, vai iluminar. Vai colocar um pouquinho mais de... Talvez vai mexer no preto. Aí você vai vendo a necessidade. Deixa eu dar uma retocada nesse narizinho. Peguei um pouquinho de terra queimada. Aqui, ó, em cima do vinho. Escureci um pouquinho mais. Vou pegar um pouquinho de branco. Deixa eu tocar aqui o pincel, senão vai borrar. Um pouquinho de branco, ó. E vai esfumar. Ainda não tá seco, mas já dá uma diferença, ó. Vou pegar uma gotinha de branco, colocar aqui embaixo e aqui também, ó. E olha que mimosinha ficou a nossa abelhinha. Espero ter ajudado, estar ajudando de alguma forma. Quero agradecer os inscritos no meu canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. O meu muito, muito obrigada. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.